início ao painel propriamente dito, e prontamente passa a palavra ao Dr. Francisco Talay O'Donnell, que vai fazer as suas colocações dentro dessa nossa proposta de debate, de colocações, dentro de uma integração de gerações. Isso não significa que cada um dos painelistas vai ficar só na sua perspectiva. E vocês verão como tem essa capacidade de englobar presente, passado e futuro, cada um deles. A dinâmica do painel, em primeiro momento, é assim: cada pessoa tem 10 minutos para fazer a sua fala, ou uma pequena prorrogação para ser necessário. Não é fácil fazer isso, já tivemos uma experiência aqui. Vamos tentar mais uma vez nos colocarmos dentro desses limites. Certo que não há uma rigidez excessiva, mas claro que queremos, o principal é não só ouvirmos os panelistas, quanto... Eu ingressei na Faculdade de Direito em 1932 e na mesma época ingressei também no Diário Notícias. E durante toda a minha vida exerci essas duas funções paralelamente. Mas, em realidade, a minha profissão, minha maior vocação é a advocacia, a quem eu me dediquei de corpo e alma durante mais de meio século. Em 1932, quando eu ingressei na Faculdade de Direito, logo em seguida comecei a tomar conhecimento no Foro de Porto Alegre. E por intermédio de amigos, eu fui levado a assistir diversas audiências, a comparecer a cartórios e principalmente assistir numerosos júris de Porto Alegre. Naquela época, no Rio Grande do Sul tinha tribunos da área de júri que eram verdadeiramente maravilhosos, espetaculares, que realmente valia a pena eles ouvir, porque eles aprendiam muito com isso. Mas me formei em 1937 e desde então eu atuei intensamente no Foro de Porto Alegre, primeiro na Justiça Comum, depois na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal também. Mas dizer que a minha atividade, nos advogados aqui no tempo, atendia mais ou menos quase todos, abarcava quase todos os ramos do direito. Eu só realmente não trabalhei pelo júri. Na minha vida fiz só 2 júris, e assim mesmo foram júris de imprensa, mas mais pela minha profissão de jornalista do que propriamente de advogado. Mas, nessa época, o Porto Alegre devia ter mais ou menos de 12 a 15 juízes da Justiça Comum, e atendiam todas as varas civis, varas de família, varas criminais e inclusive varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, e tinha uma vara também da Fazenda Federal. E esses juízes davam conta do serviço, e naquele tempo a morosidade jurisdicional ainda não era um problema angustiante, terrível como é hoje. Havia realmente um pouco de demora, mas isso não chegava a prejudicar ninguém, nem mesmo aos advogados. E durante muitos anos o Rio Grande do Sul foi desenvolvendo a sua judicatura dentro desse parâmetro, aumentando mais ou menos regularmente o número de juízes à medida que ia aumentando os serviços processuais e a população de Porto Alegre. Hoje, não pude ver exatamente quantos juízes tem em Porto Alegre, mas no mínimo deve ter mais de 100 juízes. E eles não dão conta absolutamente do serviço, porque os juízes, de modo geral, não querem trabalhar. Essa é a triste realidade do momento. Mas essa evolução do passado da judicatura desenvolveu no Rio Grande do Sul e no país. Anos depois do meu ingresso na vida profissional, foi fundada também a Justiça do Trabalho. Inicialmente era uma justiça administrativa. Os juízes eram nomeados apoio político, né? Mas eram nomeados pelo ministro do Trabalho. E os recursos, o único recurso existente
das decisões da Junta de Conciliação e Julgamento daquela época era chamada de avocação. Era um recurso avocatório que ia direta e exclusivamente para julgamento do ministro do Trabalho da época. Mais tarde, então, essa Justiça do Trabalho passou também para o Poder Judiciário e se organizou uma verdadeira justiça. E realmente, inicialmente, foi uma organização modelada, uma organização perfeita, que a Justiça do Trabalho funcionava como um relógio. Era uma coisa extraordinária. Entrava com a reclamação hoje na Justiça do Trabalho, dentro de uma semana já tinha audiência, dentro de um mês tinha sentença, já havia recurso, dentro de 2, 3 meses no máximo, estava tudo resolvido. E depois, então, veio também a Justiça Federal. Foi criada com um objetivo maior, principal, não só de julgar todas as ações em que a União fosse direta ou indiretamente interessada, através dos seus inúmeros órgãos, inclusive estatais e outros independentes da União, mas também para aliviar os serviços que estavam sendo acumulados na Justiça Comum, decorrente de questões privativas da União Federal. E no início também, essa Justiça Federal foi calcada na organização da Justiça do Trabalho e teve um desenvolvimento muito bom também no início, né? Depois, então, descampou morosidade que não tem limite, né? Nós podíamos dizer que hoje a Justiça Federal é a campeã dos tratados de julgamento. Eu, por exemplo, tenho processo na Justiça Federal, iniciados há mais de 4 anos, que até hoje não consegui fazer uma audiência sequer. De maneira que essa Justiça Federal é a maior de todas. Mas o país foi se desenvolvendo, foi crescendo, e os serviços se acumulando, de maneira que hoje todas as justiças do país estão realmente emperradas e incapacitadas em resolver o seu problema jurisdicional. Esse, em linhas gerais, é o que houve no passado com relação à relação advogado e justiça. Mas a profissão do advogado, como aliás, todas as profissões, inicialmente são difíceis. Eu acho que em qualquer época, é verdade que nunca foi tão difícil como hoje. Hoje nós chegamos ao máximo de dificuldade e não tem solução. No momento, na organização que nós estamos, o sistema da nossa social, da prestação jurisdicional, não se encontra solução. Ele tem que fazer uma reforma integral, total desse sistema. Mas os advogados naquele tempo tiveram mais facilidade, realmente, do que hoje. Principalmente porque durante esse período de mais de meio século de minha vivência profissional, surgiu a Justiça do Trabalho, que abriu um leque muito grande dos advogados trabalharem, principalmente dos advogados iniciantes. Surgiu também a Justiça Federal, outro leque muito grande, e diversos setores judiciais tiveram um desenvolvimento imenso, né? O país se industrializou, o comércio cresceu, o problema tributário da nacionalidade teve uma ressonância muito grande na vida profissional, e tudo isso coisas que foram facilitando mais ou menos a advocacia. Surgiu também, fundado, também organizado o Tribunal de Alçada, uma iniciativa da Justiça do Rio Grande do Sul, que foi depois levada para os outros estados, e a maioria dos estados brasileiros hoje tem o Tribunal de Alçada, que, embora seja um tribunal inconstitucional, ilegal, não devia funcionar, foi aceito muito bem por todos, inclusive pelos advogados, porque o objetivo fundamental desse Tribunal de Alçada